vamos começar com a nossa primeira aula. Nesta primeira aula, eu preciso te explicar alguns detalhes sobre alguns sons em inglês. Isso é muito importante porque, como nosso cérebro está treinado para raciocinar em português, até o dia que nosso cérebro consiga também ter essa parte separada para estar raciocinando em inglês, nós precisamos fazer algumas práticas. Entre essas práticas, nós temos a questão da pronúncia de alguns sons. Em português, as palavras, geralmente, praticamente 100%, elas terminam com som de vogal. Foto, carro, nós falamos tia, casa, tá vendo? Som de vogal. Almoço. Existem algumas exceções, por exemplo, em português, quando tem muito som de M, né? Por exemplo, aí já é M mesmo, viagem. Mas mesmo assim, nosso M não é um M bilabial, viagem, né? Viagem. Então, o que acontece? Muitos brasileiros, quando vão falar inglês, não treinam a diferença da pronúncia do inglês para o português e ficam pronunciando as palavras de forma errada. E são vários detalhes. Esse é o primeiro detalhe que eu preciso estar explicando a você. Por exemplo, vou pegar uma palavra aqui em inglês, para que nós possamos estar analisando. Sound, sound, sound. Você está vendo como que o D ele praticamente não aparece? O som da palavra morre no D. Sound. Se você não tomar cuidado, devido ao português, né, o treinamento da mente para falar português, você vai colocar uma vogal no final dessa palavra, mas não pode. Tem que terminar com som de consoante. Sound, sound, sound. Need, 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 need. Aqui nós temos o detalhe do I, que é longo, ni, e o D seco, need. Está vendo como é importante tomar cuidado? Se você não treina isso, se você não se acostumar com esse treinamento, a sua tendência é querer falar som de vogal depois do D, mas não pode. Tem que terminar no som da vogal. Need, need, need. Mesmo caso, o som vai só até a vogal, vai só até o V. O V em inglês é V. Love, 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 love. Eu acredito que já está ficando bastante claro para você a diferença entre... Eu estou só pronunciando da forma correta, a forma errada é bom a gente evitar, né? Mas pela forma correta que eu estou pronunciando e com essa explicação que estou te dando, acredito que você está percebendo como geralmente as pessoas falam errado. As pessoas continuam o som da palavra e querem falar a vogal. Então vamos ver de novo. Sound, sound. Need, need. Love, love. Book, 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 book. Aqui tem dois detalhes interessantes também que acontecem muito aqui no Brasil. Essa pronúncia dessa palavra não é daquele jeito que geralmente você já deve ter escutado. É assim, ó, book, e o K você mata o som do K. Book, book, book. O K praticamente não aparece, ele aparece assim bem longe e dependendo da velocidade da conversa ele some. Book, book. Então a palavra sound significa som.
também significa parece. Nós ainda vamos estudar sobre isso. Need, need é o verbo precisar. Love, love, verbo amar. Book, book. É importante que você também repita os sons para você se escutar falando, prestar atenção na pronúncia correta, vigiando como você está terminando o som. Você está terminando o som com consoante, ok? Book, book, book. Book significa livro e também é o verbo reservar. Reservar um quarto de hotel, por exemplo. Book. Another word. Vamos ver uma outra palavra que geralmente as pessoas que falam português erram devido ao treinamento da mente para pronunciar a vogal no final da palavra. Ok? Put, 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 put. Verbo colocar. Put. Trust, trust, trust. Verbo confiar. Trust. O verbo confiar. Trust. Trust. Name. Vai até o M. O M é bilabial em inglês. Name. 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 What's your name? What's your name? What's your name? Name significa nome e também é o verbo nomear. Dar nome a algo. Name. Quais são os casos em inglês, então, que nós pronunciamos o som da vogal no final da palavra? Quando a palavra ela tem uma sílaba só. Por exemplo, me, me. Por quê? Como a palavra é pequena, só tem uma sílaba, se nós não pronunciarmos o som da vogal, fica assim, ó. Fica só no M. Então, temos que pronunciar a vogal. Me. Se. Se. Essas duas palavras têm a mesma pronúncia. Se. Se. Mar. Se. O verbo ver. Me é o me. Olha em português. Me. Eu me. Ela me disse. Me. Be. Está vendo? São palavras pequenas. Se não pronunciarmos o som da vogal, só fica consoante. Aí fica bu, bi, bu. Fica estranho. É o verbo ser, estar. Be. Be. Então o som fica longo. Me, se, be. Lembrando que se de mar e se de ver tem a mesma pronúncia. Ok? Então, o primeiro caso que pronunciamos palavras pequenas de uma sílaba. Me. Segundo caso, nomes próprios que geralmente não têm origem no inglês. Por exemplo, aqui é um nome que não é um nome do inglês, Cláudia. Em inglês você fala Cláudia ou Cláudia, Cláudia. Como é um nome próprio e que não vem do inglês, do idioma inglês, é uma origem estrangeira, você pronuncia a vogal. Cláudia, A com som de O, Cláudia, D com som de R, Cláudia. Maria, Maria. Maria, Maria.
Carla, 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 Carla. Outro caso que nós ainda vamos ver é o som do R. O R em inglês é falado aqui na frente, não na garganta. Na garganta é o R. Aqui é Carla, Carla. Então, primeiro caso, palavras pequenas, me, si, pi, nomes próprios que vêm tem outra origem que não é inglês. Palavras terminadas com EE, IE, e o Y, quando o Y na palavra tem som de I, porque tem palavras que o Y tem som de I, igual cry, try. Então, por exemplo, employee, employee, a palavra termina com dois S, aí você fala, quando termina com dois S, você pronuncia como com som de I, employee, empregado, funcionário. Movie, movie, pronuncia o I longo, movie, filme. Um outro exemplo com dois S que nós temos, muito usado no dia a dia, coffee, coffee. Então, a palavra terminou com dois S, você fala a vogal no final. Terminou com IE, você fala o som de vogal. Ó, Jackie, Jackie, Jackie. Apesar que Jackie é uma palavra do inglês, mas termina com IE, então pronuncia a vogal. Jackie, com Y. Easy, easy, easy. É interessante que o que o português, o treinamento de falar a língua portuguesa faz com a nossa mente. Quando a gente tem que falar o som longo, quer falar o som curto. Quando tem que falar curto, quer falar longo. Acontece isso aí, essa questão. Mas saber desses detalhes aqui, e começando a prestar atenção nesses detalhes e praticar, falar, para você se escutar e observar o nativo falando inglês também, e você repetindo as palavras, se escutando e fazendo essa análise, depois de um tempo fazendo essa prática, se torna algo natural pronunciar corretamente. Então, lembrem disso, somente falem o som de vogal no final da palavra. Se for uma palavra de uma sílaba pequenininha, mi, si, porque senão vai sair só o som da consoante, não tem jeito, fica estranho, fica sem comunicação. Então, palavras pequenas, mi, si, nomes próprios que tenham origem que não seja do inglês, Glória, Maria, Carla, Carla. Palavras terminadas com EE, IE e Y. Quando o Y tiver som de I, porque tem caso, depois nós vamos estudar que o Y tem som de I. Né? Tem que ter som de I. Então, employee, empregado, funcionário. Coffee, movie, Jackie, é Jackie mesmo, é o nome. Easy, fácil. Difficulty, difficulty, porque essa palavra difficulty, ela sem o Y, comecei a falar inglês, começou a bagunçar meu português aqui. Difícil. Mas é interessante, a minha mente botou difícil. Ó, tá vendo como é que é interessante quando a gente treina muito o cérebro? Como eu estou usando aqui inglês com português, eu estou tentando lembrar, mas fala difícil, ok. Difícil. Difficult. Difficult. Termina no T, olha. Difficult. Difficult. Agora aqui, ó. Dificuldade termina com Y. Difficulty. 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 Difficult. Um outro caso que acontece muito para nós falamos português, tomar cuidado, quando a palavra termina com L, nossa tendência é querer colocar som de U. Por exemplo, aqui termina com L, olha, então a pronúncia certa é Michael,
Coloca a língua aqui em cima, no mesmo lugar que quando você fala laranja. Olha o L do laranja, onde que está a língua lá. Então, é o mesmo lugar. Michael. Se você não fizer isso, você vai pronunciar som de U, som de vogal. Não pode, é som de consoante. Michael. Aqui, ó, termina com som de L. Table. Table. Mesa. Able. Able. Capaz. Então, toda vez que a palavra terminar com som de L, tem que colocar a língua aqui em cima. Aqui, ó. Michael. 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 Table. Able. Então, o que eu te sugiro? Essa primeira aula é para começar a voltar os seus sentidos, a sua atenção para detalhes que provavelmente você nunca havia pensado. Pratique essas palavras, tente encontrar mais palavras. Quanto mais você pesquisa, mais você aprende. Todos nós somos assim, quanto mais nós pesquisamos, mais nós aprendemos. A curiosidade ajuda muito neste caso. Pratique essas palavras e qualquer dúvida é só mandar uma pergunta para mim, ok? Tenha um excelente dia. Forte abraço.